As próximas videoaulas desse seminário sobre imortalidade da alma são imperdíveis. Você vai ter acesso a testemunhos de pessoas que abandonaram a doutrina da imortalidade da alma e ficaram com a doutrina bíblica que ensina o holismo bíblico e não o dicotomismo grego. Esses depoimentos são de irmãos evangélicos e você vai perceber nesses depoimentos que realmente Deus tem os seus filhos sinceros em todas as igrejas. É por isso que nós cremos que Deus está preparando um povo para a segunda vinda de Cristo. É por isso que nós temos a convicção de que não importa a religião a qual pertençamos, se nós seguimos a Cristo de coração, dentro do nosso tempo, especialmente do tempo de Deus, Ele vai nos revelando verdades fundamentais das Escrituras para nos fortalecer ainda mais na relação íntima com Ele. É por isso que eu creio que Deus tem os seus filhos em todas as denominações e que Ele está preparando um povo para que aguarde o Senhor e para que aceite as mensagens de Deus, as mensagens finais à humanidade em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Eu vou apresentar para você depoimentos de pessoas que escreveram no meu canal no YouTube. Nós vamos ter também uma entrevista com Marcelo Dornelas. Marcelo Dornelas é um irmão da Igreja Assembleia de Deus. E nós vamos ver de que maneira Marcelo Dornelas deixou de lado a crença na imortalidade da alma. Mas antes de vermos a entrevista com Marcelo, eu quero ler para você mais alguns depoimentos de pessoas que me deixaram seus testemunhos aqui em meu canal no YouTube. Esses depoimentos refutam por si só qualquer pretensão de alguns apologistas no Brasil de quererem provar aquilo que não tem como provar, a imortalidade da alma no texto bíblico. Não é? Vamos lá, primeiro depoimento que eu vou ler aqui é de Fagundes Sá Brito. Ele disse o seguinte: muito simples e ao mesmo tempo muito direcionado ao assunto esse vídeo. Aprendi muito. Quero saber muito mais da Bíblia verdadeiramente como ela é. Vejo muito o programa. Vejam só, do reverendo Heber Cocarelli, um grande abraço a ele, da HIT TV. Né? Vejo muito o programa Vejam Só e muitas coisas não entendo por causa do hebraico e por causa da cultura grega que existe entre nós. Espero mais vídeos e também outros temas polêmicos também. Veja, ela está gostando aqui do seminário, está aprendendo como a Bíblia verdadeiramente é e eu fico muito feliz com isso, Fagundes Sá Brito. Outro depoimento da Helenise Colette de Oliveira, diz assim: muito bom. Não é fácil, depois de 30 anos de vida crendo em teorias e mandamentos de homens, onde se aprende a recompensa imediata após a morte. Mas a verdade bíblica é muito clara. Continue divulgando isso, Leandro, firme na missão, com fé e ação. Olha, mais uma pessoa que deixou de lado a crença na imortalidade da alma. Aqui outro depoimento é da Mara Bustamante. Bustamante diz o seguinte: nossa irmã Mara, a minha alma se alegra ao acompanhar esse seminário e ver grandes verdades bíblicas sendo ensinadas de maneira tão clara. Muitas almas sinceras por aí que ainda não compreendem, peçam que o Espírito Santo as iluminem, para que vocês consigam entender que somos todos meros mortais. Que Deus te abençoe, querido professor, e continue lhe dando vida, saúde e sabedoria para nos ensinar sobre as verdades da palavra de Deus de maneira clara e fácil de entender. Agora, outro depoimento de Sérgio Santos. Esse é um dos temas que mais me atrai desde quando a minha primeira esposa faleceu no ano 2000. Foi na Bíblia que eu encontrei conforto para mim e para as minhas 3 filhas que na época tinham 8, 5 anos e 1 mês, a nossa bebê. Veja, a doutrina bíblica da mortalidade da alma e da ressurreição foi o que deu conforto ao Sérgio Santos e às suas filhinhas. Não é? Crer numa alma consciente fora do corpo não conforta muito as pessoas, porque se você sabe que um querido teu está num lugar intermediário ou no céu e ele pode ter acesso às informações sobre sua vida, sabendo que você está sofrendo, com certeza o céu ou o lugar intermediário seria um inferno para esta pessoa.
É por isso que é muito mais coerente crer que a pessoa está descansando e que após a ressurreição, Deus proporcionará um encontro maravilhoso entre as pessoas que se separaram por causa da morte. A doutrina da ressurreição é muito mais bonita que a doutrina da imortalidade da alma. Ela dá muito mais significado à nossa existência e à nossa vida cristã. Vamos então para a nossa entrevista com o irmão Marcelo Dornelas. Ele é da Igreja Assembleia de Deus e ele vai nos contar agora como que ele deixou de crer na imortalidade da alma. A primeira pergunta, Marcelo, qual é a sua denominação religiosa? E nos conte um pouquinho da sua história e sobre o que como você via a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou diácono da Assembleia de Deus e minha origem é católica. Frequentei por algum tempo centros espíritas, né? Minha mãe era católica, casou com meu pai, filho de pastor. Na época, meu pai protestante, e acabou que deu esse embrolho, né? Eu fiquei um pouco na igreja católica, frequentava às vezes a igreja protestante, meu avô era pastor metodista, e posteriormente eu passei a frequentar centros espíritas até que me converti a Jesus e eu sou da Assembleia de Deus. E o meu pensamento sobre a Igreja Adventista era de que era uma igreja onde se estudava bastante a Bíblia, porém que continha muitos erros doutrinários. Eram pessoas sectárias e que propagavam heresias, vamos dizer assim, né? Como você conheceu, irmão Marcelo, a Igreja Adventista? Eu conheci a Adventista de uma forma muito natural. Ela é uma igreja grande, uma igreja bem organizada, que tem no Brasil todo, e inclusive uma funcionária da minha mãe, né, a secretária do lar, vamos dizer assim, era da igreja adventista. Então é uma igreja bem conhecida, né, no nosso país, no Brasil. Como que você entendia o assunto da imortalidade da alma na sua igreja? Eu entendi o assunto da imortalidade da alma da maneira como a maioria das igrejas entendem, né? Que nós temos uma alma imortal, ela é incondicionalmente imortal e isso não se discute. É ensinado assim nos seminários, nas faculdades de teologia, que nós temos uma alma imortal e ponto final, né? Acredito que na a maioria das igrejas consideradas históricas, né, metodista, presbiteriana e outros batistas, assim ensinam dessa forma. Que versículos ou argumentos foram mais decisivos para você mudar de opinião e passar a crer na mortalidade da alma e no sono da alma? Bom, a minha mudança foi em relação a reflexões sobre família, filhos, eu pensando na possibilidade de ter filhos, e eu comecei a pensar nessa questão do sofrimento sem fim, né? E eu procurei, dentro da teologia arminiana e também da teologia calvinista, uma resposta, mas não me era satisfatória, porque a salvação era considerada individual e pronto. Né? Você tem um filho, cria da melhor maneira possível, mas não é garantia de que ele vai ser salvo. E aí eu fiquei pensando, bom, como é que eu vou ter filho, vou ser canal para um ser que de repente pode não ser salvo, ser condenado e ficar sofrendo ali para sempre horrores. Então é melhor não ter filho. A Bíblia fala sobre a família, fala sobre os filhos, como herança do Senhor, né? Incentiva de certa forma a formação da família, mas então aquilo dali fez com que eu entrasse um pouco em crise, né, existencial. Como é que a família é uma bênção, e se eu vou ter filhos e depois vou ficar com a minha cabeça a mil, vou ficar preocupado se eles não aceitarem Jesus, se por acaso vierem a falecer sem Cristo, vão ficar sofrendo para sempre. Então aquilo que parecia que é uma bênção passou a ser uma coisa que meio que me atormentava, né? É, e assim, eu tive acesso
a, a um livro chamado A Lenda da Imortalidade da Alma, escrito pelo autor Lucas Banzoli. Na verdade, a pessoa que me indicou foi um pastor. Ele havia me indicado uma outra obra desse autor chamada Arminianismo ou Calvinismo. Mas eu procurei saber sobre as obras desse autor, é curiosidade normal, né, de um leitor. E aí eu me deparei com esse livro, e ele é da Igreja Batista, ele é um batista, é mestre em teologia, e eu comecei a me aprofundar no tema. Eu achei esse livro muito bem embasado, com bastante critério, e me chamou a atenção. E aí a gente começou a trocar ideias, eu comecei a me aprofundar, né? Então foi mais ou menos isso. Que mensagem você deixaria para os apologistas brasileiros e críticos, não é, que distorcem muitas vezes a mensagem adventista, que ignoram que muitos teólogos e irmãos de outras igrejas têm abandonado a crença na imortalidade da alma? E a mensagem que eu deixo aos críticos do mortalismo é que estudem a cultura judaica, o pensamento judaico, o pensamento religioso dos judeus ortodoxos. Estudem também a patrística, principalmente do primeiro século até meados do segundo, porque eram os pais da igreja que estavam mais próximos dos apóstolos ou dos discípulos dos apóstolos, e que estudem a Bíblia a partir dos originais, dos termos nas línguas originais, seja hebraico ou grego, porque nós temos sérios problemas de traduções. Então, essa trinca, né? Estudar o judaísmo, o que os judeus criam, né? Patrística, do primeiro século até meados ali do segundo, e estudar a Bíblia com os termos a partir do original, grego ou hebraico. Existem bíblias interlinear, a pessoa pode fazer um curso também de grego, de hebraico, né? Existem aplicativos que ajudam, né? O Biblework, o Libronics, né? E outros, né? Que podem servir bastante. E que eu acho que os centros apologéticos eles deveriam fazer uma revisão de conceitos, né? Nós todos podemos mudar. Eu era imortalista, me tornei um mortalista e aniquilacionista, e eu acho que isso é uma nobreza. A gente não precisa pensar que eu nasci assim, eu tenho que morrer assim, eu aprendi assim, ponto final, né? Então, eu, por exemplo, sou da Assembleia de Deus, mas sou pós-tribulacionista, porque eu verifiquei que a doutrina do pré-tribulacionismo foi criada no século XIX por John Nelson Darby. Então, assim, a gente não pode deixar simplesmente que uma tradição nos envolva. A gente tem que, como diz John Stott, crer é também pensar, né? Nós precisamos pensar, refletir, analisar, e não podemos ficar com o nosso pensamento engessado por conta de uma denominação, comprar o pacote fechado, pronto e acabou, e não se discute mais, né? Então, eu acho que aquele lema da reforma, né? Reformar e continuar reformando, né? Quer dizer, sempre estar estudando, averiguando, e se necessário for, rever conceitos, por que não? Então eu deixo aí um abraço ao professor Leandro Quadros, espero ter contribuído de certa forma, né? Para que eu considero heresias, erros doutrinários, como a imortalidade incondicional da alma, sejam combatidos em amor, não é verdade? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus, paz do Senhor. Com certeza eu estarei aí atento a outros testemunhos de pessoas que deixaram de lado a crença na imortalidade da alma, e eu estarei atento para compartilhar com você. Eu quero te agradecer por você ter me acompanhado até aqui nesse seminário. Que Deus abençoe a você. Eu te agradeço por você me acompanhar
E espero que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque em breve nós teremos um seminário somente sobre o inferno eterno. Você precisa também assistir, e para que você esteja informado, é muito importante que você faça parte aqui do canal, que você se inscreva, que você ative o sininho das notificações. Que Papai do Céu ilumine a sua mente no seu estudo da Bíblia, e até a nossa próxima videoaula.